Para quem não me conhece, gente, eu sou Ana Vinha, eu sou idealizadora do Método de Ensino, especialista em educação e trabalho há anos ajudando pais a se reconectar com os filhos, trazendo soluções para aqueles momentos desafiadores da maternidade. Boa noite, Dani. Boa noite, Carlos. E a gente vai falar sobre um tema aqui que é justamente esses momentos de desafio que eu sei que o pai e a mãe enfrentam. E eu quero saber de vocês, gente. Quem sentir à vontade já pode colocar aí nos comentários. Como é que foi 2024? Antes de tudo, sejam bem-vindos. E eu quero saber, teve muito momento de birra? Oi, Messi, teve muito momento de estresse na hora do dever de casa? Surtaram naquele dever que seu filho não queria fazer? Muito grito? Como é que foi? Me conta aí, gente. Pablo, boa noite. Então eu quero saber de vocês, gente. Fiquem à vontade aí pra colocarem nos comentários. Mas se foi assim, se teve muito estresse, birra, chororô, muita repetição, guarda o brinquedo, vai tomar banho, toda hora aquela história, a gente pode fazer o 2025 diferente. E eu tô aqui pra ajudar vocês com isso. Então hoje eu quero trazer alguns insights pra vocês olharem aí a situação da família de vocês de um modo diferente, de um modo que traga soluções. Porque se 2024 foi assim, talvez tenha sido até parecido com 2023, é hora de mudar, gente. Alguma coisa não tá funcionando. E a gente precisa entender por que não tá funcionando. Porque veja só, vamos trazer aqui um exemplo prático. Eu moro num condomínio muito grande, que tem uma super infraestrutura. E aí, tem uma academia que tem um corredor comprido. Eu desço pra fazer ginástica, tem uma criança, gente, de 2 anos de idade, deitada no chão, chorando. Pensa naquela birra, mas aquela birra. Eu tava suada. Tão piquititito, mas suado, de tanto que tava chorando. Eu olhei no entorno, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha presença de ninguém. Aí aquilo já me dá uma agonia, porque eu observo muitas crianças por conta do trabalho. E aí eu olhei, dei uns 2 minutinhos, nada do pai e da mãe aparecer. E a criança chorando. E aí eu me abaixei, apliquei a técnica que eu canso de ensinar pra vocês, que é validar os sentimentos. E linguagem não verbal. Numa situação dessas, a criança precisa ser acolhida. E aí comecei a fazer carinho nela, fazer carinho, e falar, olha, tá tudo bem, eu tô vendo que você tá triste, né? Você tá muito triste, mas a tia aqui tá pra te ajudar. Pode chorar que a tia tá aqui do seu ladinho, eu não vou sair daqui de perto. Imagina, uma desconhecida, né? Mas deu 3 segundos, não mais do que isso. A criança parou de chorar. Ela ela mudou toda a movimentação corporal dela. Porque ela conseguiu perceber que ela tava ali com algum senso de proteção mesmo. Ela tava perdida. Aí, naquele momento, apareceu o pai e a mãe, que estavam escondidos atrás da porta da cafeteria, que fica do lado do corredor, gente. E aí, olha a situação, né? Eu, uma desconhecida, me metendo na educação dos outros. E, muito sem graça, pegaram a criança. Mas esse pai e essa mãe é uma mãe ruim? É um pai ruim? Não, eles só não sabiam como lidar com a situação. Porque pra eles, olha só, como é que a gente lida com a birra, gente? A maioria. Com essa situação que é de ignorar, achando que em algum momento aquela birra vai ceder mais rápido. E aí, geralmente, essa birra acontece no supermercado, no shopping, no prédio. Você tá morrendo de vergonha, achando que tá sendo julgado por todo mundo. Boa noite, Valclécia. Ou então, o pai fala, engole choro, dá aquele esporro na criança pra tentar acabar com a birra pelo medo, pela afronta. Ou ainda cede. Né? E existe a birra estratégica e a birra não estratégica, a birra emocional. Já coloquei um post sobre isso, a depender da idade. Então, se é uma criança de 8, 9 anos, ela já tem essa parte aqui do cérebro bem mais formada, ela tá te manipulando. Então, se você cede, acabou. Vai o tempo inteiro fazer birra, aquilo vai ser uma constante, porque é a forma como ela venceu o jogo. Mas, olha só, então vamos analisar agora a birra. A gente viu situações aqui que eu coloquei do garotinho. Uma criança de 2 anos, vocês acham que tem algum discernimento sobre a própria atitude? Ela não tem nada formado aqui no cérebro, quase, gente. A parte de autorregulação emocional, que é o que inibiria esse impulso, essa reação, quase não funciona, porque ela está em maturação, em desenvolvimento. Então, você deixar a criança ali jogada no corredor, que nem eu contei o caso, e pra ver se ela cede a birra, ela vai ceder por cansaço. Hoje, amanhã, mas não vai internalizar a atitude. Ela não está aprendendo sobre o que é sentir raiva, sobre o que é sentir medo, sobre o que é sentir frustração. Alguma coisa estava acontecendo com aquela criança. Então, não vai funcionar a longo prazo. Você não está ajudando em nada esse filho, essa filha. Se você ignora, que foi o caso, então você não está ajudando a criança a entender os próprios sentimentos. Se você cede, e é uma criança de 8, 9 anos, que já sabe manipular, aí ela já conhece um pouco, ela sabe muito bem até das atitudes dela, ela sabe que está te provocando, aí, meu amigo, a vida toda você vai ter essa criança, aí você está incentivando essa criança a ser manipuladora. Então ela vai usar essas estratégias que funcionaram na hora da birra para outras situações. Isso a gente sabe que a longo prazo vai funcionar para a vida dela. Se você dá bronca demais naquela hora da birra, o que vai acontecer? A criança vai ficar amedrontada, então no futuro pode não desabafar, abrir o coração no momento de aflição, né? Porque ela vai estar acostumada com essa repreensão, então com essa coação, então não vai ter um vínculo muito estreito com você para se abrir no momento futuro. E a gente tem que pensar que nosso filho vai virar adolescente, vai virar adulto, o filho precisa sempre da gente. E aí como lidar com a birra? Então a birra, você tem que, antes de tudo, entender que você não tem que mudar a atitude do seu filho logo no primeiro momento, você tem que mudar a sua atitude. Você é o adulto aqui que pode gerir melhor essa situação. Então a mudança tem que partir de você. Aí você tem que pensar o seguinte, eu falei aqui que a birra, ela vem de algum sentimento, né? Então todo comportamento tem um sentimento por trás, inclusive o seu. Então se você berrou na hora da birra, se você gritou na hora do dever de casa, na verdade você também está escondendo um sentimento que você tem que entender qual é. Você está frustrado, você está cansado, você está aborrecendo no trabalho, você está preocupado porque seu filho pode não ser bem sucedido na vida se não fizer o dever de matemática, alguma coisa
tá te levando a ter aquele comportamento. Então, primeira coisa, ó, faz o RP46 que eu ensinei aí, que é uma técnica de respiração, mas tenta se conter para lidar melhor com aquele momento de birra, enfim, de qualquer situação difícil, desafiadora na sua casa. Feito isso, você vai entender, a segunda coisa que você tem que entender é que a criança, ela não tem o cérebro desenvolvido. Isso quer dizer que habilidades como impulsividade, autocontrole, sustentação de tarefas, paciência, organização, planejamento, controle emocional, tudo isso está em desenvolvimento. Então, a depender da idade, isso vai estar menos ou mais formado. Isso demora 25 anos para acabar de se formar. Olha só, muito tempo, né? Mas a gente não vai esperar 25 anos, a gente vai gerindo esse comportamento do filho para a gente conseguir administrar. Então, se o cérebro dele não está funcionando bem, não adianta você insistir nas mesmas atitudes que você teve aí que a gente conversou em 2024. Você precisa entender que você vai ter que ensinar esse cérebro a se comportar, a agir do modo mais tranquilo para você, para ele. Então, você vai ensinar esse cérebro a entender como é que flui o dia a dia, que as situações são distintas. Vai ter dias melhores, dias piores, mas você tem que sinalizar isso pro cérebro do seu filho. Então, você é o professor do seu filho. Então, no momento da birra que a gente estava conversando aqui, ao invés de você ignorar, ceder ou brigar, você vai enxergar esse momento como de aprendizagem. Aí que é o lugar para mudar o 2025. Se você teve um 2024 tumultuado, é porque você caiu na armadilha de entrar naquele X ali da questão do comportamento. Quando você tem que enxergar esse momento como um momento de aprendizagem, um momento de ouro para você mudar aí a vida aí entre você e seu filho. É a partir daí que você vai ter mais paz, mais harmonia, mais tempo para lazer com seu filho, estreitar melhor esse vínculo. Como é que você vai fazer isso? Por exemplo, se fosse na birra. A criança de 2 anos não entende o sentimento, né? Eu falei que ele não sabe que ele tá triste, que ele tá frustrado. Ele sabe que tem alguma coisa incomodando e a forma dele externar isso, falar pra você, mãe, pai, eu tô chateado, eu não sei o que tá acontecendo comigo, é a birra. Então ele tá dizendo pra você, mãe, tá ruim pra mim. E aí você vai fazer o que eu fiz. Você vai validar esse sentimento, falar, olha, eu tô vendo que você tá triste, muita linguagem verbal. Se seu filho é maior, tem 5, 6, 7, 8, 9 anos, sempre a linguagem não verbal. Mesmo um adolescente, quando você abraça, quando você coloca uma mão no ombro, um sorriso no rosto, ele se sente acolhido. Quando ele se sente acolhido, a tendência é você acionar uma parte do cérebro que acalma essa criança, esse jovem. Então, primeira coisa é validar e nomear o sentimento. Mesmo pequenininho, com 2, 3, 4 anos, você vai falando, você vai sinalizando pra ele os sentimentos. Por exemplo, na criança de 2 anos, você falando, poxa, você tá triste, você tá aborrecido, você tá chateado. Ele não sabe o que é triste, chateado, ao pé, gramaticalmente, semanticamente, ele não vai saber o significado dessas palavras, mas ele tá ouvindo ali, o cérebro tá ouvindo, triste, chateado, aborrecido. Então, você tá preparando esse cérebro pra 3, 4, 5 anos, ele já tá aprendendo sobre tristeza, sobre aborrecido. Quando ele souber falar e verbalizar melhor, ele vai falar, mãe, eu tô triste, porque meu brinquedo quebrou. Mãe, eu tô chateado porque o amigo me bateu. É assim que você vai ensinando. É um pouquinho maior, você vai... Filho, você ficou com ciúmes da amiga porque ela deu esse brinquedo, esse videogame que você não tem? Então você vai sinalizando, nomeando esses sentimentos. Pra criança reconhecer e saber que tem sentimentos diferentes e que acometem todos nós. Então você também vai normalizar isso pra eles. Você vai falar, olha, poxa, eu também já me senti chateado numa tal situação. Você vai naturalizando que o sentir é normal. É inerente ao ser humano, mas a gente precisa lidar com esse sentir. Então, isso é uma técnica. Então, na hora da birra, em vez de você deixar a criança andando atrás de você no shopping, que dá uma agonia, gente, eu vejo às vezes crianças de 3 anos, sabe que mãe não tem medo do filho ser raptado, sequestrado, aquelas histórias que a gente ouve. O pai lá na frente, a mãe na frente, e a criança de 3 anos andando atrás chorando, com aquelas perninhas curtinhas, e o pai morto de vergonha, a mãe morta de vergonha, achando que a criança vai parar ali em algum momento. Quando que acabaria muito mais rapidamente a birra se ela acolhesse essa criança, fizesse a linguagem não verbal, e a criança, ela fosse... percebendo que ela está sendo protegida, acolhida, porque ela não sabe como lidar com aquela situação. A birra, em crianças muito pequenas, até os 5 anos de idade, é uma manifestação de que algo está ruim e ela não está sabendo lidar com esse sentimento. Birras de crianças maiores é porque a criança, na verdade, já sabe, que já tem essa parte aqui cerebral mais eficiente, então ela já está querendo ganhar aquele brinquedo que... vencer pelo cansaço. E aí ela já tá te manipulando. Então já é uma outra conduta. Você tem que ser firme. Você vai falar, olha, eu sei que você tá chateado porque você não ganhou o videogame que o seu amigo ganhou. Mas nós agora não temos condições. Ou então, propor, fazer alguma pergunta, já falei isso também no post. Você fala, o que você acha, o que você consegue imaginar que a gente pode economizar? Quem sabe daqui pra frente você não ganhar isso que você queira. Você joga uma pergunta pra ele, pensar numa solução. Mas tem que ser firme, curto e enfático. Poucas palavras, com crianças maiores. E aí, não ceder mesmo ao choro. Mas validar o sentimento. Eu sei que você tá chateado, eu sei que você tá frustrado, eu sei que você tá aborrecido. É esse o passo a passo. Uma outra situação. Pensa comigo aqui. Na hora do dever de casa, gente, é o que eu mais escuto, né? Porque anos como professora particular... E aí, o desespero total dos pais é o resultado escolar que não vem, né? Na hora do dever, o seu filho pode ter N motivos para não estar fazendo aquele dever. O único motivo que você não pode levar em consideração é que ele quer te irritar. Ele não quer te irritar. Ele tá louco para acabar aquele dever, ele tá louco para aprender, ele sabe que vai ter prova, ele sabe que vai ser cobrado naquilo. Então, ele não tem ganho em te irritar. Pelo contrário, ele vai ficar de castigo, ele vai perder algo. Mas qual pai, qual mãe? Todos os pais que chegam para mim que eu dei aula, já tinham barganhado, já tinham... colocar de castigo, já tinham tentado ser carinhosos, negociarem. Tudo isso todo mundo faz. Mas se não tá funcionando, a gente tem que entender o porquê. E às vezes a gente entra no piloto automático e as situações se repetem, né? Ficam lá, a gente, dia após dia, mês após mês, semana a semana, e
aquela situação vai se repetindo, a gente vai dando desgaste. Tem pai e mãe que só tem assunto de escola pra falar, porque entra num ciclo vicioso tão grande que vai buscar na escola, a primeira coisa que pergunta é: continua na prova? Tem um dever? Lembrou da pesquisa? É esse tipo de situação que não é legal, porque a gente tem que variar, até porque você se estressa a criança, sobrecarrega todo mundo dentro de casa. Então, o que acontece? O dever de casa dependendo dessa região aqui cerebral, que a criança pode ser menos organizada, mais organizada, pode ter maior facilidade de planejamento, menos facilidade de planejamento, pode ser mais focada, menos focada, pode ter mais facilidade para iniciar a tarefa e menos propensa a iniciar a tarefa. Tudo isso são habilidades cerebrais que estão em desenvolvimento e que variam de pessoa para pessoa. Mas, na maioria das vezes, estou falando aqui de criança até 10 anos, tá? Elas não sabem gerir essa parte escolar, justamente porque essas habilidades estão em desenvolvimento. Então, você tem que entrar com a sua experiência. Então, ao invés de bater de frente, obrigar, coagir, gritar, que eu sei que é difícil, você vai enxergar essa situação também como aprendizado. E aí você vai olhar para o seu filho e falar assim: pô, a Ana me falou que eu tenho que acolher, que eu tenho que entender essa criança e transformar isso num momento de aprendizagem, fazer seu filho crescer e melhorar a relação, aí o vínculo entre vocês, para fazer isso mudar. Como fazer isso? Você tem que mostrar para a criança que é importante para ela aprender. Tem que mostrar o porquê. A criança ela pode estar achando que aquele dever é demais, que é o que mais acontece, né? Ela vê aquele dever, ela não vê como uma simples folhinha, ela vê como um catatal de dever, e hoje as escolas empurram muito o dever mesmo. Então você vai ajudar ela a planejar: filho, o que você está sentindo? Você está com dificuldade de iniciar essa tarefa, por quê? E não dar resposta, deixar ele responder. Ai, mãe, é muita matéria. Eu falei assim: eu não estou conseguindo começar, eu não sei por onde começar. E aí você entra com a sua ajuda ele a planejar, divide em partes menores, traz um senso de organização. Ou então eu estou achando essa matéria muito difícil, então vamos começar por um ponto mais fácil. Então você vai trazendo soluções. Aí no meu perfil tem um monte de solução, gente. Vamos vasculhar lá. Quando você mostra isso, a criança ela tende a se acalmar, porque ela se sente acolhida e também percebe que juntos vocês vão solucionar aquilo que ela não está conseguindo solucionar sozinha. Então, senão ela vai insistir na birra ali na hora do dever de casa, que isso também deixa de ser uma birra, porque ela não está sabendo lidar com a situação. E ela está percebendo que você está cobrando ela não sabe como te agradar, e aí fica essa bola de neve sem fim. E as notas caem, o desempenho piora, porque a gente está insistindo num ponto que não vai levar a lugar nenhum. Então, isso é uma das estratégias, tá? Eu, durante anos, como educadora, como pesquisadora da neurociência, dessa questão toda emocional das crianças, desenvolvimento cerebral e emocional, eu percebi que os pais têm muita dificuldade de enxergar soluções. Porque tudo que eu estou trazendo para vocês aqui, eu sei que você está do outro lado, está achando super óbvio, né? Mas é óbvio. Mas não aplicam. E não basta ter só boa intenção de aplicar, você tem que saber como se comunicar com o seu filho. Por exemplo, fala demais, perguntar demais, isso não traz resultado. Eu postei, inclusive, hoje, essa semana, uma postagem sobre pai que pergunta. Isso desvia o filho do que realmente interessa. E ele o cérebro dele acaba entendendo aí, de novo, aquilo ali, ó. Então ele acaba entrando num escape, porque aquilo já tá demais pra ele. Então a fala tem que ser curta, tem que ser firme, tem que ser claríssima. Você tem que dizer o que precisa ser feito. Então, outra dica que eu tô dando. Mas nesses anos aí lidando com pais e com crianças, eu fui desenvolvendo estratégias pra melhorar justamente essa comunicação. Coloca na cabeça de vocês, pra fazer um 2025 diferente, vocês precisam enxergar essas situações de modo diferente. Então, validar sentimento, acolher o filho, usar a linguagem não verbal, ser o mais clara possível na linguagem, na comunicação. A comunicação tem que ser neutra, se possível afetuosa, mas objetiva. Né? Ninguém gosta de quem fica falando demais, né? A gente se perde. Então hoje, nessa live, o que eu quero deixar para vocês? Esse insight de você olhar para esses momentos como momentos de aprendizagem, para vocês não entrarem na roubada dos outros anos. Sabe? Na hora de fazer o filho guardar os brinquedos, repetindo todo dia aquela ladainha e nada do brinquedo ser guardado, e quando você vê, você já está guardando. Tudo isso está acontecendo porque você está numa dinâmica que não está funcionando. Então acompanhe o perfil e leve isso em consideração hoje. Quando dormir, botar a cabecinha no travesseiro, pensa: olha, cada momento desafiador do meu filho é um momento para eu conseguir conhecê-lo melhor, para eu tentar entender o que está por trás dessa atitude e o que eu posso fazer de diferente. No meu curso eu trago zilhões de estratégias práticas sobre criança que mente, criança que faz birra, sobre criança que não gosta de dever de casa, estratégias de estudo, uma série de estratégias. Meu método DAC foi desenvolvido para isso, para trazer quase que um manual, porque a gente, quando é pai e mãe, a gente não vem com manual, né? A gente aprende ali na prática, no dia a dia, na marra. Mas às vezes a gente não acerta porque, por mais que a gente tenha boa intenção, a gente não tem essas estratégias, porque são estratégias. São estratégias de comunicação, estratégias que conectam, que fazem o seu filho entender e colaborar. Mas no perfil tem muita dica boa. E só o fato de você se comprometer a mudar esse olhar, eu tenho absoluta certeza que já vai fazer mudanças fortes, efetivas, para o dia a dia de vocês. Aí vai sobrar mais tempo para vocês relaxarem em família, de ter uma relação melhor. Pense que o que você planta hoje é o que você vai colher no futuro. O seu filho hoje precisa de você, mas ele vai precisar demais de você, por exemplo, na fase da adolescência. Então eu preciso construir essa base agora, para fazer com que ele se sinta à vontade de dividir e partilhar a vida dele com você. Então, ó, dever de casa hoje, cabecinha no travesseiro, pensa aí e se pergunta: o que eu posso fazer diferente para 2025 não ser a mesma novela de 2024? Beijo grande e até semana que vem. Beijo grande.